Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é dia de São José, um homem guiado por Deus através dos sonhos, um homem que soube discernir, que soube ser justo, um homem que é para nós um exemplo, um grande exemplo. Essa imagem de São José mostra ele dormindo, e ao dormir, o anjo falou com ele, a princípio, para ele acolher a Nossa Senhora, e depois para proteger, fugindo para o Egito. A gente aprende muito com São José, de maneira especial, fazer o silêncio na hora certa e tomar a decisão certa, com coragem. Então, no dia de hoje, eu quero entregar todos nós, homens de Deus, e todas as famílias, aos cuidados de São José. São José, valei-nos. Chegou a tão sonhada e esperada sexta-feira, e aqui na Rede Vida nós queremos dar uma injeção de ânimo para que você viva um excelente final de semana, meu irmão. Vem com a gente. Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Essa semana foi dura? Eu posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te conquistou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Sei que não foi fácil caminhar durante toda essa semana, meu irmão. Eu posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagina os caminhos por onde você passou. Só Deus sabe. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Vem com a gente. Deus tá com você. Imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Boa noite! Semana, como é que foi a semana, gente? Foi legal? Olha que semana dura, hein? Semana difícil para todos nós, mas vencemos. É isso que você tem que ter no coração. A semana foi difícil, mas nós estamos aqui, tá bom? E aqui no Acredite, na Rede Vida de Televisão, nós queremos dar essa força para você.
Porque por mais difícil que tenha sido a semana, nós estamos vivos. E vivos para contar a nossa história. A sua história de superação, a sua história de chegada é muito importante, tá bom? Eu peço licença aí para entrar na sua casa, no seu dia a dia, na sua família, com esse programa que leva fé, que leva uma esperança otimista. O que é uma esperança otimista? Pode ser uma esperança pessimista também, tem muita gente que espera o pior, mas nós queremos esperar o melhor, porque o melhor em Deus faz a diferença. Então, o programa de hoje é para que você possa despertar em você uma esperança otimista. No programa de hoje, nós teremos, daqui a pouquinho, no Café Bolinho em Teologia, a presença do professor Felipe Santos, e hoje ele vai falar para nós sobre a autoridade de Deus, e isso é muito importante, porque de Deus é a primeira palavra, aquela que dá início a tudo, o faça-se, e também a última palavra de Deus. Então, enquanto Deus não der a última palavra, o milagre está aberto. A situação está aberta ainda. Então fica tranquilo. Dá para a gente melhorar aquilo que nós estamos vivendo. Então, não se contente, e a palavra contente vem de se conter, de estar contente, contido. Não se contente com aquilo que ainda Deus não disse, nem a primeira palavra e nem a última palavra. Então, você tem que estar debaixo dessa palavra, tá legal? Por isso que o que nós esperamos é algo maravilhoso. E no último bloco, nós teremos aquele momento de muita oração mesmo. Por quê? Porque eu quero rezar com você pelo menos uma dezena do terço do Simão Sirineu. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos chamados a, digamos assim, a ajudar muitas pessoas a carregar a cruz. Tem muita gente carregando a cruz, gente. Seu vizinho, sabe? Um membro da sua família. A cruz está pesada para alguns. Perderam o emprego. Pessoas que perderam pessoas muito próximas, né, para o Covid. Então, existem pessoas carregando cruzes pesadíssimas. Então, nós precisamos, assim como Simão Sirineu fez, ajudar Jesus a carregar a cruz por alguns metros. Quem sabe Simão Sirineu andou com Jesus, sei lá, 100 metros. Não sei. Só sei que do pretório até o Calvário, eu já estive lá muitas vezes, especificamente 41 vezes eu fiz esse caminho. Então eu fico sempre imaginando, quando eu lá estou, quantos metros Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Então hoje nós somos chamados a fazer essa experiência, de ajudar alguém também a carregar a própria cruz, tá bom? Por isso que nós vamos rezar no finalzinho desse programa, pelo menos uma dezena do nosso terço de Simão Sirineu. Mas agora, gente, eu quero falar sobre esse livro aqui, olha. Esse livro aqui deu origem a esse programa. Esse livro, Acredite, deu origem à música Acredite. Deixa eu ver se ela está aqui no repertório também. Ah, tá beleza, ela está aqui. Nós vamos cantá-la também durante esse programa. Mas esse livro, ele deu início a esse programa de televisão, e há tantos outros projetos que eu tenho levado, né? Encontros, escola de evangelização, música, CD, livro, programa, tanta coisa que agora está levando o nome Acredite, porque dentro desse livro, eu analisei, né? Eu convivi com muitas pessoas ao longo da minha vida missionária, que já tem 30 anos de vida missionária. Eu tenho 38 anos de conversão. Eu me converti em 1983, e desses 38 anos, 30 são de vida missionária para valer, dedicada exclusivamente para a igreja. E dentro desses 30 anos, eu convivi com grandes homens, grandes mulheres de Deus, que influenciaram muito na minha vida. Pessoas como o Padre Léo, o Padre Jonas, o meu próprio pai. Eu tive 2 chefes no período que eu trabalhei numa fábrica. Trabalhei 12 anos numa fábrica. O senhor José Duran, que agora já está no céu, e o senhor Anísio Crepaldi, que está vivo, bem vivo, graças a Deus. Essas 2 pessoas me ensinaram muita coisa, mas muita coisa. E outras pessoas que passaram pela minha vida, que deixaram marcas profundas. Não deixaram herança, deixaram legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas.
Então, essas pessoas, e principalmente entre elas o meu pai, deixaram em mim marcas profundas. E ao longo dos anos a gente vai colhendo, né? Discernindo, vai lembrando, vai escrevendo. E esse livro eu consegui colocar nele tudo o que eu vi nessas pessoas. As 5 fases para ter sucesso e ser um vencedor. Na introdução desse livro, eu falo sobre a palavra ideia. Se você romantizar essa palavra ideia, você cai na palavra sonhos, né? Se você espiritualizar a palavra ideia, você cai na palavra inspiração. Então, uma inspiração, uma ideia, um sonho, é aquilo que vai fazer a vida de muita gente, sabe, ser transformada completamente. Um dia eu estava com meu pai, fazendo a cerca de casa. Eu me lembro até hoje, Rua Guilherme Nicolete, 429, no bairro da Vila São Benedito, lá em Pindamonhangaba. O quintal de casa era bem comprido, tinha 116 metros de comprimento, e dos 3 lados era uma cerca de bambu. A gente cortava o bambu no meio, ia juntando um no outro, e eu fazia esse trabalho com meu pai, e de tempos em tempos fazíamos a manutenção daquela cerca. Um dia, eu cheguei para o meu pai, não sei por que eu fiz uma pergunta para ele, que até hoje eu me pergunto por que eu fiz a pergunta. Eu perguntei para o meu pai, pai, o que é ideia? Acho que eu tinha ouvido isso na rua ou na escola, mas eu não sabia o significado da palavra ideia. Aí meu pai encostou assim com a mão sobre a enxada que ele estava usando, pensou, olhou para o céu, daquele jeito bem simples dele. Meu pai era um negro, de canelinha fina, homem simples. E ele olhou para mim e falou, Dunguinha, ideia é aquilo que ninguém pensou ainda para resolver o meu problema. Eu falei, uau! Aos 10 anos de idade, eu resolvi ser uma pessoa de ideias. Porque eu sabia que cada ideia que eu tivesse, eu estaria ajudando alguém a resolver o próprio problema. E foi aí que nasceu esse livro, começou a nascer esse livro, porque eu comecei a perceber meu pai no quintal, arrumando o telhado, e do nada ele tinha umas ideias assim, sabe, que resolviam o nosso problema, desde como colocar comida dentro da nossa casa, como melhorar as instalações da nossa casa, como fazer mais alguma coisinha no quintal, e eu sempre ajudando meu pai, sempre ajudando meu pai, sempre ajudando meu pai. Meu pai foi meu primeiro professor de fato da vida, ele me ensinava muito, e ali eu tomei uma decisão, eu quero ser um homem de ideias. Depois eu me converti, eu entendi que essas ideias são, na verdade, grandes inspirações que Deus coloca no coração do homem, para que o mundo não apenas continue a existir, mas continue a melhorar. Cada ideia que você tem, você melhora a vida de alguém. Então esse livro começa com a definição daquilo que eu entendi ao longo da minha vida, o que seja uma ideia, que na minha linguagem mais espiritual é inspiração. Ou na minha linguagem um pouco mais romantizada, sonhos. Todos nós temos sonhos, todos nós temos ideias, todos nós temos inspirações que ao longo do tempo vão se tornando atos concretos da nossa vida e que isso vai ajudar alguém a resolver algum problema que essa pessoa esteja passando. Portanto, hoje, no programa de hoje, aproveitando que nessa semana nós estamos aí com todas as restrições, não estou trazendo um convidado hoje, a não ser o Café Bolinha e Teologia com o professor Felipe, que somos parte da mesma equipe, mas hoje eu quero meditar com você alguns pontos desse livro. E a primeira coisa que eu estou meditando com você é exatamente isso, ideia. Deixe Deus colocar ideias no seu coração. Cada ideia que você tiver, você estará ajudando uma pessoa a resolver os seus próprios problemas. Porque, segundo meu pai, lá quando eu tinha 10 anos, ou seja, há 47 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu perguntei, pai, o que é ideia? Ele pensou e disse, filho, ideia é aquilo que ninguém ainda pensou para resolver o meu problema. Uau! Então, se eu tiver uma ideia hoje aqui no programa, durante o programa, eu tenho certeza que essa ideia vai te ajudar a resolver algum problema. E é por isso que, um tempo atrás, alguém teve uma ideia maravilhosa. Cientistas, médicos, né, e pesquisadores, que tiveram a ideia
de transformar o magnésio numa cápsula para que você possa, sabe, melhorar a sua performance. Posso cantar para você? Vamos fazer o seguinte, dessa nossa sexta-feira, vamos fazer uma sexta-feira alegre. Eu não sei como é, quem está com você aí na sua casa, eu não sei se você está agora, por exemplo, vamos imaginar assim, vamos imaginar a minha casa lá, tá bom? Minha esposa, a cozinha mais frequentada é a cozinha do lado de fora, e lá nós temos 2 televisões, tem uma televisão que fica perto do fogão, e outra televisão que fica num quartinho de televisão assim do lado, mas tudo lá fora, entendeu? E eu fico imaginando, às vezes chega lá gente, deve ter gente lá agora, batendo papo com a minha esposa e tal, então vamos fazer o seguinte, chama quem está do seu lado, e canta e dança essa música comigo, tá legal? Essa música é minha e também do meu amigo Rinaldo, que está aqui comigo. Chama-se Ei, Alô, Você. E eu vou cantar perto da banda para a gente ficar bem à vontade com você, tá bom? Simbora, galera. Ei, Alô, Você. Chama todo mundo e vamos dançar. Olha só, vem com a gente. É isso aí, galera. Hoje a banda mais reduzidinha, né? Tá gostosa. Vamos lá. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Cada um tem seu chamado. No coração de Deus você está. Sua vida ele transformou. Agora, meu irmão, é só cantar. Então canta, canta com a gente, vamos lá. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele passou por você. A sua história ele quis revelar. Sua visão ele renovou. Agora, meu irmão, é só cantar. Então canta, Brasil. Canta com a gente, vai. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Maravilha, hein? Parabéns, Rinaldo. Deus abençoe você, Bruninho. Hoje a banda mais reduzida, mas tá enxutinho, tá gostoso, rapaz, esse som aqui hoje. Bacana, né? Não é não? Power 3.
Power Trio. Legal, gente. Olha, mais uma vez eu quero cumprimentar você que batalhou muito durante essa semana. A semana foi difícil para todo mundo, né? Lockdown praticamente no país todo. E a gente na expectativa de que realmente, com a obediência, com a cooperação de todos nós, com Deus abençoando, iluminando, né, todos os cientistas, infectologistas, sanitaristas, médicos e também, é claro, toda a classe política, que nós possamos chegar em breve a uma solução. Mas, enquanto isso, nós aqui na Rede Vida vamos dando a você, tá bom? Uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra enfim, né, de uma expectativa otimista, uma esperança otimista. Nós aqui, todos trabalhando, tomando os devidos cuidados, somos uma equipe muito responsável e a gente entende o que você está passando, o que você está vivendo. Então, a nossa vida realmente está sendo pautada nesse tempo com uma prudência muito maior. E eu tenho certeza de uma coisa, gente, nós sairemos muito melhores dessa situação do que quando nós entramos nela. Pode ficar tranquilo, a humanidade vai aprender muito. E olha que nós já passamos por coisas muito, mas muito difíceis, e nossos avós, nossos pais deram respostas deles. E agora está na nossa vez. Então, por favor, prudência, sabe? Sabedoria, mas sem perder a alegria do coração. Porque para você não entrar na tristeza, no desespero, na depressão, você precisa entender isso, tá bom? Gente, eles falam do livro para você de novo. Esse livro, meus irmãos, eu escrevi 6 livros na minha vida, tá bom? Já escrevi 6 livros na minha vida, e esse foi o penúltimo, né? O último foi esse, né? O mais recente é esse aqui, Pare de Se Maltratar. Mas esse livro aqui, eu tenho um carinho especial por ele, porque ele deu início a toda essa aventura do Acredite que nós estamos vivendo, né, aqui na Rede Vida, e também depois que passar tudo isso que nós estamos vivendo hoje, com certeza vamos rodar o Brasil cantando, enfim, tem muita coisa ainda para rolar nesse Acredite. E aqui eu trabalho as 5 fases que eu detectei 5 fases em pessoas que foram muito importantes na minha vida. E quais são essas 5 fases? Veja que, anteriormente, eu falei sobre a ideia. Quando uma pessoa, em qualquer área da sociedade, em qualquer ramo profissional, quando ela tem uma ideia, uma inspiração, como é o nosso caso aqui como músicos, por exemplo, temos uma ideia de um arranjo, de uma letra de música, de uma melodia, ou assim, como na condição de apresentador de televisão, de repente eu tenho uma ideia, tudo no nosso meio, no meio da política, no meio da saúde, do esporte, enfim, onde você atuar. Quando você tem uma ideia, ou seja, uma inspiração, você dá aquele primeiro passo, que é o quê? De expor aquela ideia. E a primeira fase se instala na sua vida. E eu vou dizer aqui que a primeira fase é a zombaria. Você vai ser zombado. Exatamente, se prepare para isso. As pessoas vão dizer, para, isso não vai dar certo, parece doido, só você pensou nisso. E aí vem a tal da contestação, em forma de gozação, de zombaria, de zoação mesmo. Muitas pessoas desistem nesse momento e deixam de viver as outras 4 fases. Mas se você, sabe, busca a certeza daquilo que você concebeu como sendo uma ideia, ou seja, você vai ouvindo mais a Deus, as pessoas que você ama, o seu próprio coração. Você vai passando de fase por fase. E a segunda fase, depois que você foi zombado, você passa a ser respeitado. Fala tudo aqui nesse livro. E você começa a perceber que, porque você está sendo respeitado, dá vontade de dar exemplo. O exemplo que você sempre foi cobrado a dar, agora você começa a ter vontade de dar exemplo. Entendeu? Porque você está sentindo que você está sendo respeitado. As coisas andam juntas. E depois da segunda fase, vem a terceira fase, quando você preste bem atenção, quando a sua palavra passa a valer. Você passa a ser considerado. Sabe, naquele ambiente que você vive, eu não sei qual é o ambiente que você vive, mas no ambiente que você vive, você passa a ser considerado. Isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico. A reunião só começa quando você chega, ou ela só termina quando você dá a última palavra, porque a sua opinião é maravilhosa. E nesse tempo, quando um elogio sai da sua boca para alguém, você está fecundando essa pessoa,
Porque se a sua palavra é respeitada, se a sua palavra é considerada, imagina quando ela vem em forma de elogio, nós passamos a saber elogiar um filho, um subordinado, né, um empregado, a esposa, o esposo. Gente, o elogio na boca de uma pessoa que está sendo considerada por alguém tem um poder violento no bom sentido, um poder fantástico. E depois vem a quarta fase, quando você passa a ser admirado. Veja, você foi zombado, passou a ser respeitado, passou a ser considerado, agora você é admirado. E quando você é admirado por alguém, não sei se você já foi em alguma cidade que tem mirante, você sobe lá, sobe. Quando você chega lá no mirante, você tem uma visão bonita, ou seja, a sua visão é ampliada. Quando você é admirado por alguém, você está causando nessa pessoa a ampliação do horizonte. Você está ampliando a visão da pessoa. A pessoa que tem uma visão curta sobre as coisas, sobre a vida, ao admirar você, começa a ampliar a visão. Olha o que você causa nas pessoas. Portanto, imagina o seu filho admirando você, um amigo admirando você, um companheiro de trabalho admirando você. Você está ampliando a visão dessas pessoas. E, é claro, chegamos na quinta, mas não definitiva, a quinta fase, quando você passa a ser uma referência no lugar onde você vive. Veja, se você é do meio musical, como nós somos, se você é no meio dos técnicos de televisão, como vocês são, se você é do meio político, do meio do esporte, do ensino, da saúde, você chega a ser uma referência nesse lugar. Onde existe uma referência, não tem mais ninguém perdido. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você nunca tenha ido, por exemplo, lá em Nova York, lá em Manhattan. Como é que é o nome daquele parque lá em Manhattan mesmo? O Central Park. Você nunca foi no Central Park. E, de repente, eu falo para você, você desceu ali na estação de metrô, eu falei, olha, vai para o Central Park. Mas eu não sei onde é. Aí eu falo, está vendo aquele prédio pontudo lá? Empire State, onde o King Kong subiu lá? Então, vai naquela direção que você consegue chegar lá. O que eu te dei? Uma referência. Apesar de você não saber o caminho, mas eu te dei uma referência. Portanto, perdido você não está mais. Então, meu irmão, quando nós temos uma referência dentro de uma família, dentro de uma empresa, num ambiente qualquer, quando tem uma referência, ali não tem mais ninguém perdido. Apesar de não saber o caminho ainda, mas por causa da referência, ninguém mais está perdido. Então, veja bem, esse livro, eu trabalho exatamente isso. Quando você tem uma ideia, uma inspiração, um sonho, você vai se passar pelas 5 fases: zombado, respeitado, considerado, admirado e se torna uma referência. Esse livro deu origem a esse programa. Acreditar é um dom. Acreditar é dar crédito a quem nunca falhou com você. É ter a certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que você seja, dessa forma, curado por essa espera. Vou cantar isso para você agora, tá legal? A música chama-se Solução. Outra parceria entre eu e o Rinaldo, uma música muito legal, tá bom? Essa música eu ofereço para você, que está atrás dessa certeza. Deus está falando no seu coração. Vamos lá. É para você que nessa sexta-feira está ligadinho aqui no Acredite, na Rede Vida de televisão. Vamos lá. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja